Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Estamos dando continuidade na nossa disciplina de programação, de desenvolvimento web. Na nossa última aula, foi uma aula bem bacana, nós fizemos alguns testes, passei um exercício para vocês, comentamos sobre o XAMPP e o LAMP, comentamos sobre o NeoCities, falamos do que é o LAMP, MySQL, PHP, etc. Eu também comentei com vocês do Sublime, que é uma sugestão de um editor que vocês podem utilizar, e o Unsplash, que é o site para buscar imagens livres de copyright. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar um pouco sobre o CSS. Apenas lembrando, eu gosto muito de deixar claro isso com os alunos, que é o seguinte. Não adianta eu pegar o HTML e pegar ele do 0 até 100%. A gente ficaria aí, sei lá, 400 horas falando de HTML. Não adianta eu pegar o CSS e usar 0 até 100%, explicar 100% o CSS. Eu não conheço 100%. Tanto é que o meu foco maior sempre foi back-end. Eu conheço de HTML e CSS o que eu uso no dia a dia. Como qualquer outro programador, quando eu quero procurar um recurso extra, o que a gente usa? Google, documentação, Stack Overflow. Pesquisa, descobre, identifica o que pode ser melhorado no seu código e pronto. Dessa maneira, nós então agora iremos trabalhar um pouco de CSS, tá? Eu estava pensando de primeiro passar o exercício mais como um desafio e segundo passar a teoria. Só que eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou fazer o tradicional. Nós vamos falar um pouco de teoria em linhas gerais do que é o funcionamento, porém, como qualquer outra programação, eu só consigo aprender fazendo. Então, por isso eu já preparei um exercício bem completo, que ele não é complexo, ele é só completo, ele é um pouco longo, mas vai dar uma base muito legal para vocês de CSS. Então, vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação sobre CSS, tá? Então, CSS significa Cascading Style Sheets. Vou dar um exemplo para vocês de CSS. Vocês estão vendo aqui dentro do Word? Eu posso vir aqui e escrever Tiago, escrever aqui desenvolvimento web. Aí eu venho aqui na palavra Tiago e eu aplico uma folha de estilos. Essa folha de estilos é um título. Eu aplico o título 1, ou título 2, ou esse título, ou subtítulo, ou ênfase sutil, ou ênfase intensa ou forte. Então eu venho aqui e aplico um determinado estilo. Por exemplo, aqui eu vou aplicar esse estilo. Aqui, deixa eu quebrar isso em duas linhas. Eu vou aplicar aqui o estilo citação. E aqui eu vou aplicar um outro estilo. Vamos procurar aqui, pronto. Então, eu tenho aqui uma biblioteca pronta de estilos que eu aplico a parte do meu texto. Da mesma maneira, eu posso também criar um estilo. Eu posso criar um estilo que é Tiago, o nome do estilo. Tá? Modificar esse estilo Tiago, eu quero que ele seja negrito, eu quero que ele seja laranja, quero que ele seja itálico e centralizado. Ok. Então, esse é o estilo chamado Tiago. Correto? Está aqui o estilo Tiago. E eu tenho o estilo normal. Então, quando eu aplico um estilo, vamos lá. Testando o estilo Tiago. Quando eu aplico um estilo, ele aplica aqui um formato, uma cor, uma centralização ou indentação à esquerda e à direita. Aí o que eu posso fazer? Se eu vier aqui depois nesse estilo e mandar modificar, eu decidi que eu não quero mais laranja, eu quero vermelho, o estilo se altera. Pensem nisso como um CSS. Isso é o CSS, tá? Isso é o CSS, é uma folha de estilo. CSS é uma folha
de estilo. Quando eu modifico o CSS, o texto que possui essa folha também se modifica. Na prática é mais fácil de vocês entenderem, mas vocês vão ver que de forma análoga funciona como o Word, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá para o nosso PowerPoint. Olha só, eu tenho então, é uma linguagem que define o estilo da informação numa página web, não só para texto, mas para imagem, para vídeo, para áudio. Traz grandes melhorias no visual do site, mas é ideal utilizar outros recursos, como JavaScript. Eu tenho um site oficial, que é esse site aqui, que é o site onde nós trabalhamos com, onde nós temos a documentação dos estilos. Olha aqui. Aqui, o que é CSS? Aqui tem toda a documentação, o funcionamento, depois vocês podem dar uma olhada, tá bom? Vamos voltar aqui. Algumas características, eu posso selecionar o primeiro e o último elemento, selecionar elemento par, elemento ímpar, grupo, colocar borda, colocar sombra. Existe muita coisa que pode ser feita com a versão 3 do CSS. Mesmo existindo muita coisa, a sintaxe dele não é complexa, a sintaxe dele é simples, ela é assim. Eu tenho um seletor, propriedade e valor. O seletor determina qual elemento deve ser formatado. A propriedade é a característica que você deseja modificar no elemento. E o valor é o valor referente à característica. Se eu pensar numa programação orientada a objetos, funciona de forma análoga, né? Eu tenho um objeto, eu tenho um atributo e eu tenho o valor daquele atributo. Só para ficar claro, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui o Sublime. O Sublime é o editor de textos, né, que eu sugeri que vocês trabalhassem. Vamos fechar todos esses que estão aqui. Eu tenho aqui um arquivo, que é o arquivo da aula, que vocês também vão baixar, que está lá no GitHub, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, deixa eu jogar isso aqui lá no editor Sublime. Está aqui. Eu tenho aqui a minha página index, que isso aqui já é comum para vocês, né? Vocês trabalharam essas listas na atividade anterior. E aqui eu tenho uma diferença, eu tenho essa linha no HTML dizendo que a minha style sheet, a minha folha de estilos, se chama estilo.css. Isso quer dizer que o que constar dentro de estilo CSS eu vou aplicar a esse HTML. Então, olha só que legal. Deixa eu voltar no PowerPoint para vocês verem. Olha só que bacana. Tá vendo que é assim, seletor, propriedade e valor? Então, olha o que isso quer dizer. Quer dizer o seguinte, H1, que é o título de nível 1, a cor dele é azul. A background color, ou cor do fundo, ela é yellow. A borda é de 1 pixel, sólida e preta. O alinhamento do texto é centralizado. O espaçamento da letra são 2 pixels. Professor, eu tenho que lembrar isso tudo? Não, a gente vai lá naquele site da Mozilla Foundation, tem toda a documentação lá em inglês, em português. Tá? Nós vamos fazer isso em teste daqui a pouco. Então, eu posso, por exemplo, selecionar o parágrafo. Somente a tag A, que estiver dentro da tag P, é que terá a cor vermelha. P,A. Tanto a tag A quanto a tag P terão a cor vermelha. P é color red. P e A color red. Então, olha só. Eu posso aplicar também no meu CSS uma classe desse jeito. A classe para o parágrafo é classe 1. Igual eu fiz aqui no Word, que eu falei para vocês, que a classe para esse parágrafo se chama Tiago, ou se chama, como é que chama esse daqui? Citação, né? Citação. Ou, como é que chama esse daqui? Citação também, a outra indireta, essa é a citação. A classe se chama Tiago. Então, aqui eu posso dizer que no meu CSS, aqui nesse HTML, eu vou utilizar a classe 1. E lá no estilo eu falo que a classe 1 vai ter essa cor aqui. Eu posso falar que na minha tabela, que se chama tabela 1, lá no meu estilo eu vou colocar o fundo dessa tabela com essa cor.
Outra coisa, eu posso utilizar uma palavra composta aqui para o valor, ó, ou então entre aspas. A família da fonte do título de nível 2 é a Comic Sans. Posso adicionar comentários também dentro do meu CSS. Além disso, dentro da minha tag head, eu vou fazer o link para o CSS. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês, que vocês vão entender isso na hora de fazer, existe isso daqui. Eu tenho aqui dentro do meu index.html, apontando para um arquivo chamado estilo.css. Aqui na minha pasta, eu tenho tanto o arquivo index quanto o arquivo que se chama estilo, certo? Eu abri os dois aqui dentro do meu Sublime. Vamos voltar. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um CSS inline, que eu não vou detalhar isso por enquanto. Depois a gente vai fazer isso numa atividade. Existe um efeito cascata, onde um CSS funciona dentro do outro, que é um caso um pouquinho mais complexo que nós vamos tratar daqui para frente. Eu vou deixar isso aqui para vocês como um material de referência rápida e de consulta. Por exemplo, aqui eu posso definir a cor de fundo de uma página, atuando em cima do body, colocando um background color tal. Eu vou fazer isso com um teste com vocês daqui a pouco. Alterar o título 1, o parágrafo, uma div, etc. Aqui eu tenho um exemplo, que o body, que é o texto, vai ter essa cor de fundo e vai ter essa imagem também no fundo, sem repetição, alinhada à direita no topo. Fazer um CSS bem construído é uma arte. Eu não gosto dessa parte de front-end, então assim, eu não tenho uma habilidade, eu não tenho uma perspicácia para construir um CSS bonito. O que eu faço é utilizar modelos prontos. Não nessa atividade de hoje, mas na nossa próxima atividade, nós vamos falar um pouco sobre o Bootstrap. Bootstrap é um framework para front-end, é uma biblioteca que deixa o seu site muito bonito. É um CSS já trabalhado. Ah, professor, então eu posso utilizar direto o Bootstrap? Pode, só que a gente tem que conhecer o fundamento, nós temos que conhecer de onde veio tudo isso. Por isso que a gente faz alguns exercícios com HTML, que não fica bonito, faz com CSS, melhora um pouco e depois cai no Bootstrap, que normaliza o site. Agora, se você queimar a etapa, não dá certo. Eu escutei uma frase em um podcast que eu escutei essa semana, que é assim, não existe atalho para nada que valha a pena. Se é um resultado legal que você quer, não existe atalho. Então, para o conhecimento também, para a proficiência em desenvolvimento web, não tem atalho. Então, a gente tem que fazer etapa por etapa, não tem jeito, não tem outro caminho. Você toma um atalho, lá na frente você se complica. Legal. Então, eu tenho vários efeitos que podem ser aplicados. Eu posso colocar alinhamento do texto, espaço entre as letras, altura entre as linhas, estilo da fonte. Preciso saber tudo isso de cor? Não, ninguém sabe. Geralmente a gente usa uma documentação de referência, porque são centenas e centenas de comandos. O hover, o visited e o link é a cor do link. A cor do link depois que você visitou e quando você passa o mouse em cima. Tem todos esses detalhes e alguns outros elementos. Nós iremos praticar isso daqui agora em uma atividade, tá? Eu vou comentar com vocês essa atividade agorinha na nossa próxima aula. Eu só queria apresentar para vocês esse momento o CSS, mas nós iremos efetivamente absorver isso daqui fazendo, e é o que a gente vai fazer já já. Nós já vamos falar sobre ele.